Ok pessoal, estamos aqui então neste novo tópico sobre fotografia e vamos aqui rapidamente ver algumas regras essenciais de composição quando se faz fotografia. Hoje em dia a malta está aí a utilizar o telemóvel para fotografar, mas às vezes fotografa-se um bocado à toa, sem saber muito bem como fazer, e vamos então aproveitar aqui para ver algumas regras essenciais sobre fotografia para vocês agora aí nas férias fotografarem à brava com alguma qualidade, ok? Portanto, 5 regras essenciais de composição. Este PDF vai estar disponível no Classroom, depois vocês voltam a ver e vão dar uma olhada mais atenta sobre o mesmo. As 5 regras essenciais são a regra dos terços, linhas, molduras, simetria e movimento. Portanto, em associação à luz e aos planos de visão, a composição fotográfica é essencial. Saber como colocar a máquina de modo a captar aquilo que estamos a ver da melhor posição, quer em termos de posição das figuras, quer em termos do fundo, quer em termos da orientação relativamente à luz, é muito importante, ok? Uma das regras mais importantes, que é aquela que depois vocês vão trabalhar, é a regra dos terços, e basicamente tira partido de uma ferramenta que já existe na maioria dos telemóveis e das máquinas fotográficas digitais, pelo menos. Então, é uma ferramenta que divide aqui a imagem em 9 pedaços iguais, ok? E estas linhas são aquelas que nos servem de orientação. Se vocês repararem aqui nesta imagem, os elementos principais, portanto, os elementos principais aqui desta paisagem, esta montanha aqui maior e esta cabana aqui junto do lago, estão colocadas mais ou menos, aqui por acaso até há uma coincidência muito forte do cruzamento das linhas com pontos fulcrais aqui destas duas figuras, mas essencialmente o que se deve fazer é colocar os objetos principais sobre zonas de cruzamento desta grelha, quer seja aqui, aqui, aqui ou aqui. Portanto, quando eu vou tirar a foto, tenho o objeto principal sobre o qual me vou focalizar e devo colocá-lo ou nesta zona, ou nesta, ou nesta, ou nesta, ok? Depois, relativamente ao levantamento para cima ou para baixo, principalmente em paisagem, já vamos ver aqui mais à frente. Se vocês fizerem um retrato de rosto, por exemplo, como é que eu devo concentrar a posição da figura relativamente à grelha? Devo colocar os olhos mais ou menos na zona de cruzamento das linhas, como podem ver aqui nesta situação mais centralizada e aqui nesta outra fotografia menos centralizada, mas em que um dos olhos está sobre o cruzamento de linhas e o outro olho está aqui também na zona de uma das linhas horizontais, ok? A diferença desta foto para esta é que, pelo facto de estar mais chegada à direita, cria aqui um maior dinamismo visual do que aquela que está centralizada, ok? De qualquer maneira, a situação aqui dos olhos é fundamental para a distribuição da figura no espaço. Se estivermos a falar de paisagens, nós podemos utilizar aqui 2 métodos para dar mais qualidade às fotos de paisagem. Se eu quiser dar maior ênfase ao céu, eu posso pôr 2 terços dedicados ao céu e 1 terço dedicado à parte da paisagem terrestre, neste caso que é mar. Okay? Então tenho 2 terços para o céu e 1 para o mar, e coloco essa linha então do primeiro terço exatamente na separação ali da linha do horizonte entre, neste caso, o mar e o céu. Se eu quiser dar mais ênfase ao que se passa da linha do horizonte para baixo, então tenho 2 terços para a terra, neste caso lago, e tenho 1 só terço para o céu. Portanto, e fazê-lo sempre deixando a linha do horizonte nivelada para ela não ficar inclinada, ok?
Linha do horizonte, isso é uma regra que muitas vezes deixa as fotos com má qualidade, que é deixar a linha do horizonte inclinada para um dos lados. Ok? Outro tipo de linhas que eu posso aproveitar, as próprias construções humanas sugerem-nos algumas linhas que estão relacionadas com a perspectiva e eu posso tirar proveito dessas linhas porque elas focalizam a atenção do objeto que eu estou a fotografar. Portanto, tirar partido de posições que beneficiem destas linhas de perspectiva também é uma forma interessante de tirar as fotos, ok? Relativamente a outro ponto, que é o dos quadros ou molduras, isto é uma técnica utilizada para também focalizar os objetos que eu estou a fotografar. Temos aqui um exemplo, por exemplo, em que a figura está para lá aqui deste espaço entre umas grades ou de um varandinho ou de uma coisa assim desse género, não é? E o facto de eu colocar a câmera do lado de cá dessa abertura e fotografar a figura do outro lado focaliza de certa forma aqui o meu objeto de fotografia e portanto vai fazer com que o observador se concentre ali naquela zona e isto é também uma das formas de dar algum relevo à forma fotografada. Outra forma é, por exemplo, através de janelas, através de outro tipo de aberturas. Portanto, às vezes o próprio enquadramento da natureza fornece-nos situações em que há uma abertura a partir da qual eu posso aproveitar para tirar uma fotografia. Ok? Isto é também uma técnica muito utilizada. Outro conceito importante é o da simetria. Havendo simetria há equilíbrio e havendo equilíbrio há uma imagem que é agradável pelo facto de ser equilibrada e portanto eu posso posso-me colocar de maneira a que a fotografia, se for possível fazê-lo, claro, de maneira a que a fotografia me transmite então esse equilíbrio e essa harmonia entre as duas metades. Portanto, fazer fotografias com simetria. A simetria não tem que ser só na vertical, pode ser também uma simetria na horizontal. Às vezes há aquelas fotos de espelho em que eu tenho a parte de cima com uma paisagem que depois reflete num lago, por exemplo, ou numa poça de água, e essas simetrias horizontais também criam efeitos de grande equilíbrio. Por último, fica aqui um conceito que tem a ver com o movimento. Sempre que se tirem fotografias em movimento, uma ideia que deve ficar evidente é a abertura de espaço a sobrar no lado para o qual o objeto se dirige. Porquê? Porque tira aqui um bocado de claustrofobia à imagem, porque se eu colocar a figura encostada à margem, dá a ideia que vai bater no canto da fotografia. Então, um dos conceitos que se utiliza é deixar sempre a figura que vai em deslocamento, deixando-lhe espaço, como se eu lhe estivesse a dar ainda espaço de manobra, e isso em termos de fotografia também é utilizado essa técnica, ok? Aqui há alguns erros frequentes a evitar, como eu já tinha mencionado aqui atrás, o desequilíbrio aqui na linha do horizonte. Isto é um erro crasso, deixar a linha do horizonte inclinada, não é? Portanto isso nem existe, a linha do horizonte está sempre ali certinha, portanto evitar. Relativamente a situações de luz, quando eu tiro fotografias com sol, nunca tirar de frente para o sol, de tal modo que o sol tome conta da fotografia. Aqui neste caso é uma situação correta de se fazer, porque é uma chamada contraluz, em que as figuras ficam com um alto contraste e isto cria um efeito espetacular. O que não se deve fazer é fotografar diretamente para o sol, não é? Principalmente nas horas do dia em que o sol ainda está forte, porque aí não se vai ver nada de jeito e
e a luz vai invadir a fotografia de tal modo que não se percebe grande coisa além da própria luz. Ok? Portanto, 5 regras básicas que vocês devem ter em conta. Vejam lá depois no Classroom a atividade, é uma coisa muito simples. Basicamente vão ter que fazer uma fotografia com um destes conceitos que aqui está. Depois dêem uma vista de olhos nos outros PDFs e fiquem com eles na retina, porque mais à frente vão fazer um formulário responder a um formulário sobre este assunto, ok? Até à próxima.